Reis, capítulo 19, versículo 3. Quem achou, diga amém. Amém? Iniciarei a leitura. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertencia a Judá. E ali ele deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando por um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, disse Elias, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se ali e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou ele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar-me a vida. Até aqui, querido, vamos falar com o Senhor novamente. Pai de amor, Pai bendito, Deus cheio de graça e de bondade, se faz presente no nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz o teu reino avançar e nos conforme à imagem do teu Filho Jesus Cristo nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz, necessitamos do Senhor, necessitamos, ó Deus, da compreensão, do entendimento da tua palavra. Ilumina a nossa mente, traz fervor espiritual sobre a nossa alma, para que nós possamos assim avivados, servir o Senhor com diligência, ó Deus, com prestação de louvor e de adoração na comunhão dos santos. Abençoa, Deus, a exposição da palavra, fala conosco por intermédio da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Assim nós queremos te agradecer e humildemente assim fazemos esta oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, podemos assentar-se. Eu queria refletir com os irmãos no seguinte tema esta noite: o Espírito Santo na vida de Elias. O Espírito Santo na vida de Elias. Em dias de profunda decadência espiritual, Deus sempre levantou aqueles homens que não se dobravam ao sistema de sua época. Foi assim na vida do profeta Elias. Israel ele estava mergulhado na idolatria, influenciado pelo culto a Baal, e parecia não haver mais voz de verdade na nação. É esse o cenário que é nos apresentado no texto que nós lemos inicialmente. E aí Elias ele surge, não por suas próprias obras, todavia como um homem tomado pelo agir do Espírito do Senhor. Elias nos apresenta a capacitação que vem de Deus em tempos difíceis. Em primeiro livro de Reis, no capítulo 18, no versículo 46, lemos que a mão do Senhor estava sobre Elias, dando-lhe força sobrenatural para cumprir a sua missão. Sua coragem diante de 450 profetas de Baal revela que sua força não era humana, mas divina. Elias vivia sensível à voz de Deus. Então veio a ele a palavra do Senhor, diz o texto. Então sua vida era marcada por oração e obediência. Não era apenas um homem que falava de Deus. Elias andava
Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 21. E portanto, no Monte Carmelo, Deus responde com fogo. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 38. Provando que só o Senhor é Deus. Então, quando nós observamos que a tradição judaica, ele apresenta, afirma que Jeremias provavelmente escreveu o primeiro e o segundo livro de Reis, juntamente com Lamentações, sendo provada a sua escrita durante o exílio babilônico entre os anos 1560 e 550 anos de Cristo. Então presta atenção, nós estamos diante de um período de tempo onde o povo ele estava vivendo um adultério espiritual. O nome Elias significa Javé é Deus, ou o Senhor é Deus. Então esse nome revela o próprio Senhor, esse nome mostra o pacto do Senhor com o seu povo. Javé significa Deus Todo-Poderoso, aquele que está no alto e sublime trono que usou Elias. E essa figura, essa pessoa, este homem, ele foi conhecidamente como um dos principais profetas do Antigo Testamento. Nós temos este profeta que Deus usou no período de tempo de rei de Israel. Ele estava reinando sobre Israel, casado com Jezabel, uma mulher idólatra da época, onde nós observamos que Acabe ele casou mal e teve consequências, porque por intermédio de Jezabel foi promovida a adoração a Baal em Israel. E quando nós olhamos a vida de Elias, quando nós lemos o primeiro livro de Reis, nós observamos que ele era natural de Tesbe, conhecidamente como Tesbita. Ele era morador de Gileade, região a leste do rio Jordão. E em no primeiro livro de Reis, capítulo 17, nós vemos o Senhor, o Deus de Israel, ele era mais poderoso do que o Deus cananeu Baal, que era adorado como Deus da chuva e da fertilidade e como vencedor da morte. Porém, o Deus de Israel, queridos, é quem proveu o sustento durante o período de fome e prova o seu poder sobre a morte. E ele usa o profeta Elias em certa circunstância para ressuscitar uma criança que havia morrido. Primeiro livro de Reis, no capítulo 17, dos versos 19 a 24, nós temos essa narrativa onde Elias é usado pelo poder do Senhor para ressuscitar uma criança, porque Elias, eu quero te dizer, era verdadeiramente um homem de Deus. A palavra de Deus operava por meio dele, como diz o primeiro livro de Reis, no capítulo 17, veja aí o versículo 24, capítulo 17, versículo 24. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. É tremendo isso. Uma pessoa reconhecer que verdadeiramente um homem é de Deus e que a palavra de Deus estava na boca deste homem, e a palavra e o poder de Deus era com aquele homem, um homem de estrutura normal como qualquer um, com as mesmas debilidades, mesmas fragilidades humanas de carne e osso, mas que foi extremamente usado por Deus naquela época. Porque quando nós abrimos o capítulo 19, nós temos a revelação do Senhor a Elias no monte Horebe, no monte do Senhor, e foi exatamente o texto que nós lemos inicialmente, nos versículos 3 a 10. Nós temos aqui a revelação do Senhor a Elias neste monte do Senhor, e diante disso eu queria meditar com os irmãos nesta noite nas três características de quem tem o Espírito de Deus em sua vida. Então reflita comigo nesta noite. Observe se você tem essas três características. Observe se você tem essas três marcas. A primeira marca de quem tem o Espírito
Espírito Santo de Deus em sua vida, a força mediante a fraqueza. Repita comigo: a força mediante a fraqueza. Queridos, eu quero lhe dizer que quando nós reconhecemos que nenhuma força provém de nós mesmos, tudo ficará mais fácil na vida cristã. Agora, o contrário não é válido. Quando nós nos arrogamos para nós poder, força, nós estamos distantes do alvo que é Cristo. Porque Ele ensinou aos seus discípulos, e João Batista ele fez a lição de casa. Em João 3,30 ele vai dizer que Ele cresça e que eu diminua. Então a marca de um servo do Senhor é humildemente a sua fraqueza. Quando nós observamos isso na vida de Elias, ele viveu isso na íntegra, porque Elias, a força vem do Senhor, a força do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E certa feita Deus respondeu a oração do apóstolo Paulo, que já 3 vezes pedindo para o Senhor tirar aquele espinho na carne. Nós conhecemos essa narrativa, provavelmente uma enfermidade que Paulo incomodava nas suas viagens missionárias. Então, quando nós observamos esse contexto de enfermidade sobre o apóstolo, nós observamos que o Senhor não curou, o Senhor não sarou, mas o Senhor deu uma resposta favorável ao seu servo, e essa resposta foi uma resposta confortadora, foi uma resposta consoladora diante da sua dificuldade. E a resposta foi a seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Antes de Elias ser considerado o maior profeta do Antigo Testamento, antes de Elias fazer sinais e prodígios esses poderosos pelo poder de Deus, antes de tudo, queridos, Elias era um homem frágil, que tinha temores e que vez por outra encontrava-se deprimido, e não muitas vezes com a alma profundamente abatida. Elias era tudo menos um super crente. Vou repetir: Elias era tudo menos um super crente. Elias nos ensina que não existe super crente. Elias é o exemplo categórico que é desta maneira que faz parte. Ninguém tem acesso a ser um super-herói crente, porque não existe esse super crente. Nós aprendemos a depender e a esperar em Deus, como Elias respondeu frente às suas fraquezas. Aprenda a depender de Deus frente às suas fraquezas, frente às suas enfermidades, quer sejam físicas, mentais e especialmente espirituais. Aprenda a depender como Elias dependeu do Senhor, como o salmista ele cantou no Salmo 42, o versículo 5. Abra comigo aí o Salmo 42, a busca do salmista a Deus. A gente vê uma busca incessante do salmista, uma busca sem cessar, porque ele dependia do Senhor. E claro, objetivamente nós dependemos do Senhor. Quem aqui depende do Senhor? Eu dependo do Senhor. Eu dependo inteiramente do Senhor. O Salmo 42, o versículo 5 nos diz: porque você está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Repita comigo: espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele o auxílio e Deus meu. Você pode declarar isso. Como o salmista, ele declarou em alto e bom som, em alto e bom tom, que ele dependia do Senhor e que nós dependemos do Senhor, porque Elias ele foi um homem extremamente usado por Deus, mas ele foi um homem também dependente do Senhor. Veja comigo o versículo 3 e o versículo 4. Mantenha a sua Bíblia aberta. Elias ficou como? Com medo. Levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, de um arbusto e sentiu vontade de, queridos,
de morrer, mas ele orou assim: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Percebe a oração de um homem que estava tremendo nas bases, estava fora da sua zona de conforto, estava vivendo um período angustiante, uma forma de tribulação. Elias estava com medo, sim ou não? Sim. Elias era profeta, ele era um homem cheio de Deus, mas estava abatido pelas ameaças de uma mulher maligna chamada Jezabel, uma mulher tremendamente usada pelo diabo, pelo inimigo, uma mulher idólatra, uma mulher cheia da perversidade. Os seus olhos eram olhos sanguinários. A gente lê sobre Jezabel, a gente lê sobre Acabe, e este casal, eles deturparam, foram usados pelo inimigo para distanciar a nação de Israel e tirar a nação de Israel do rumo, do caminho, do alvo que era o Deus de Israel. Mas tome nota, quando nós observamos o versículo 2 aí, então Jezabel mandou o mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a tua vida o mesmo que você fez com a vida de cada deles. No capítulo 18 nós observamos que Deus usou Elias para derrubar de maneira categórica os profetas de Baal e dizer ao moço: só eu sou o Senhor. O Deus de vocês são deuses distantes, são deuses falsos. Aquela mulher maquiavélica, ela tramou a morte de Elias, ela buscou diligentemente matar o profeta. Ele se encontrava atribulado, porque, queridos, preste atenção, no capítulo 18, Deus se revela no Monte Carmelo, ele destrona aqueles falsos profetas. Parece que a história tem um ponto final, mas não. Acabe e Jezabel, eles não deram a mínima para o que o Senhor tinha feito com aqueles profetas. Eles tramaram contra Elias, eles fazendo tudo aquilo, Elias sendo usado pelo Senhor, mas Elias foi alvo da trama de Jezabel. Mas quando nós observamos, querido, que o texto ele dá continuidade, os adoradores de Baal, eles pressionavam o profeta. Jezabel não se rendeu, deixando o profeta cabisbaixo, deixando o profeta desanimado. E diz o versículo 4: ele mesmo foi para o deserto a caminho de um dia. Ele foi para o deserto, ele se escondeu no deserto, embaixo de um arbusto. Segundo os estudiosos, um arbusto do deserto que crescia até uma altura de 3 metros. E esse arbusto ele possuía galhos finos, folhas pequenas e flores perfumadas. E diante desse contexto, Elias pediu para si a morte. Irmãos, nós não somos melhores ou piores do que Elias, Moisés, Jeremias, Jonas, Jó, entre outros do relato bíblico. Às vezes, nós pensamos a morte que nos cerca, nós pensamos sobre homens que nos cercam, homens que tramam contra nós. Hoje, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os poderes infernais da maldade, que perturbam corações, que usam homens contra a nossa, contra o nosso, às vezes, nosso ministério, trazendo reparações do inimigo, sendo usados verdadeiramente pelo inimigo. No passado eram homens sanguinários, perversos de carne, outros que faziam mal, não somente através de palavras, mas de maneira física. Podemos viver tempos de desesperança como Elias viveu, onde queremos ficar só dentro da caverna, porque às vezes parece mais confortável a caverna, mas eu quero dizer, a caverna não é lugar para você estar, não é lugar para você estacionar, não é lugar para você flertar com o pecado. A caverna é um lugar isolado, é um lugar horrendo, é um lugar triste muitas das vezes, é um lugar de tratamento de Deus. E foi assim com Elias, mas é um lugar para a gente permanecer, porque a nossa estrutura, semelhantemente à de Elias, é pó e é cinza. Deus conhecia a estrutura do profeta,
Deus conhecia que ele não iria ficar muito tempo dentro daquela bolha, dentro daquele lugar escuro e sombrio. Amados, quem tem o Espírito Santo de Deus, eu vou dizer, quem tem o Espírito Santo de Deus é diferente. Os israelitas, eles acreditavam que o suicídio era uma afronta ao Senhor. E esta não era uma opção. O suicídio para o israelita não era uma opção, qualquer que fosse a desgraça. E eu quero dizer que a solução é o Senhor que fez o céu e que fez a terra. O suicídio não é a solução. O suicídio não é uma opção. Mas a solução e a única opção que nós temos é o Senhor que fez o céu e a terra. É o Senhor que diz assim: eu sou pastor de vocês e nada vai lhes faltar. É como o salmista vai dizer no Salmo 121, versículo 1: eleva os teus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do céu, vem do Senhor que fez os céus, que fez a terra. Queridos, quando nós observamos essa narrativa, nós observamos um homem que sentiu medo, um homem que se deprimiu até o ponto de pensar em tirar a vida. Ao versículo 8 diz o seguinte: lê comigo, vamos lá ao versículo 8. O versículo 8 diz o seguinte: então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela, repita comigo, e com a força daquela comida, ele caminhou quantos dias? 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Eu quero dizer, se Deus não fosse na vida do profeta Elias, ele não tinha caminhado 1 quilômetro. Se Deus não fosse na vida do profeta Elias, ele não tinha caminhado 10 quilômetros. Mas segundo historiadores aqui, ele caminhou, já tinha caminhado um período de tempo durante um dia. E um dia, queridos, uma quilometragem provavelmente de quase 200 km, 193 km. Percebe? Em um dia, nenhuma maratonista consegue, por mais veloz que seja, correr nessa quilometragem durante um dia. Já tenho feito isso. Isso foi pelo poder de Elias? Não. Eu quero dizer, isso é poder de Deus. Isso é de Deus, vem de Deus essa capacitação. O homem passa 40 dias e 40 noites caminhando, isso vem de Deus. Quando você se sentir fraco, quando você se sentir debilitado, clame pelo Senhor, fale para o Senhor a sua luta, o que tem lhe atribulado. Muitas vezes passamos por provação, mas não falamos com o Senhor, não oramos, não apresentamos diante do Senhor. Eu quero te dizer, você é fraco, mas você serve um Deus que é forte, um Deus que faz grandes coisas, um Deus que faz o impossível, o Deus dos impossíveis. É esse Deus que eu estou pregando, é o Deus de Elias, é o Deus que nos impulsiona hoje a olhar para a dificuldade de Elias e colocar nossa dificuldade diante do seu altar, porque para Deus não há dificuldade, porque para Deus não é impossível. Ele vai dizer: ajudo eu quem impedirá. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Amém. Então, amados, o Salmo 118, versículo 14 diz o seguinte: o Senhor é a minha força. Repita comigo: o Senhor é a minha força. O Senhor é o meu cântico, porque Ele me salvou. Ele tem me salvado físico e espiritualmente, tem sim, Jesus Cristo. E uma segunda característica, que uma pessoa que tem o Espírito Santo, como Elias tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, a dedicação pela glória de Deus. Ele é um homem zeloso no trabalho do Senhor, ele é diligente no trabalho do Senhor. Fizesse sol, fizesse chuva, ou na chuva ou no sol, independentemente, Elias estava disponível ao Senhor. Nós vemos que o Senhor ele supriu a necessidade do profeta Elias. Veja aí comigo, versículo 6. Elias olhou e viu perto de sua cabeça o quê? Um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Ele supriu a necessidade de água e de pão de Elias, queridos. E esse mesmo Deus que supra a tua necessidade hoje de pão e de água. Eu não sei o que você está precisando, mas aquilo que Deus ele faz por intermédio de Jesus é para que nós nos
vai faltar o que comer, beber o que vestir. Isso aí é de responsabilidade dele fazer na tua vida, amém? Porque eu nunca vi, como disse o salmista, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi um justo. É notório que Deus faz, querido. É notório que o Senhor abençoa o justo. Não por sua justiça própria, mas pela justiça de Deus, depositada em pobres necessitados da misericórdia dele. Entendem? Percebem que Elias, ele foi um homem que era dedicado, era diligente, era zeloso. Por exemplo, em Querite, em Sarepta, a gente vê a narrativa no capítulo 17, volte algumas páginas da sua Bíblia, capítulo 17, versículo 6. Nos dias o seguinte, os povos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao amanhecer, ele bebia a água do ribeiro. Veja também o versículo 19 também. O 19, Elias respondeu, dele com seu filho, e ele o tomou nos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deixou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? E ele, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, eu peço que restituas a vida a este menino. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a vida foi restituída ao menino, e ele reviveu. Percebe? Na mesma passagem, nós temos a fragilidade humana, e nós vemos o sobrenatural de Deus acontecendo na vida daquele homem de carne e de osso. A gente percebe, queridos, que o verso 10, 9, melhor dizendo, volta para o capítulo 19, o versículo 9 nos diz o seguinte: ali ele entrou na caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Queridos, em outras palavras, ele via os israelitas como rebeldes. Sim, ele estava em rebelião contra o Senhor, contra a aliança de Deus com Moisés. Rebelião essa que deixou o profeta desesperançoso. O apóstolo Paulo menciona essa situação, veja comigo, Romanos, ele menciona isso, ele cita Elias, em Romanos, no capítulo, aí sua Bíblia, em Romanos, mantenha a sua Bíblia aberta, Romanos, no capítulo 11, veja aí comigo, versículo 3 e 4, 11, 3 e 4, lê comigo, vamos lá? Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou, e pronto dirá a vida. Mas qual foi a resposta divina? Nas palavras de Paulo, foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Percebe que diante de um período de desesperança, quando a gente já entregou os pontos, quando a gente já pensou em desistir, tirar a nossa vida, chega o servo de Deus e traz uma palavra de esperança, traz uma palavra de confiança, traz uma palavra que traz para nós a fé, renovação da fé, a fé que foi muitas vezes bombardeada na vida de Davi. Davi, Salmo 51, Salmo 32, Salmo de confissão de pecado. Davi se encontrava afligido, se encontrava triste, e ele declara no Salmo 51, versículo 10: crie, ó Deus, um coração novo, um coração cheio de graça. Crie, ó Deus, um coração novo, e renova dentro de mim um espírito reto, espírito inabalável. É no momento da desesperança que o Senhor traz um renovo para as nossas vidas, mas é necessário buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem todo o vosso coração. É necessário nós responsavelmente, diligentemente buscar, como Elias buscou ao Senhor em oração, queridos. E Elias era um servo muito zeloso pela glória de Deus. Isso absolutamente está certo. Ele ficou desesperado, deprimido, dentro de uma caverna, pensava ele que Israel seria aniquilado, seria destruído. Mas Deus, ele garantiu a Elias que havia preservado o remanescente. Será que tem um remanescente hoje que serve o Senhor? Certamente tem um remanescente hoje
disseram ao Senhor. Como Deus preservou esse remanescente do passado, Ele certamente é o responsável de forma última e final para preservar esse remanescente hoje, o qual eu e você fazemos parte. Que crê nisso, diga amém. Se você faz parte desse remanescente, diga glória a Deus. Nós fazemos parte desse remanescente, que não se deixa levar pelas mentiras, que não se deixa levar pelos baals da nossa contemporaneidade, os falsos deuses levantados pelos homens, pelos ídolos dos corações dos homens, porque nós escolhemos a melhor parte. A melhor parte foi escolhida por Maria. Maria escolheu a melhor parte e está aos pés da cruz. É onde devemos estar, e de lá permanecer e não sair da presença de Deus, porque é perigoso sair da presença do Senhor, porque é uma ameaça sair da presença do Senhor, mas intencionalmente, decisivamente hoje escolha estar no caminho do Senhor. Esse é o melhor caminho de se trilhar, de se estar, porque é um caminho para a eternidade, é um caminho duradouro, é um caminho permanente, é um caminho que não haverá decepção no final da vida, não haverá frustração, mas haverá a certeza e a convicção que nós estaremos com o Senhor e o veremos face a face, porque Paulo ele entendeu sobre esta realidade, que está em Cristo é incomparavelmente melhor. Viver para Cristo é incomparavelmente melhor aqui nessa vida. Amados, queridos irmãos, Elias ele considerava-se a única pessoa que não tinha abandonado o bar. Percebe o que Elias disse aí? Veja comigo ao versículo 10. Só fiquei eu, veja aí. Só fiquei eu. Eles estão querendo tirar a minha vida. Elias, aqui ele achou-se que era apenas ele que estava na tribulação. Ele esqueceu dos seus servos. No mesmo capítulo, melhor dizendo, no capítulo 19, no mesmo capítulo, ele chama Eliseu para dar continuidade com o seu ministério. Ele esqueceu que tinha muita gente com ele. Sabe o que acontece hoje em dia? Muitas vezes a gente pensa que a gente está sozinho, que é só a gente que serve o Senhor, mas tem muita gente que serve o Senhor. Tem muita gente que não se dobra aos ídolos. Tem muita gente que escolhe o Senhor e vê o que vier. O Senhor pode dar canela, pode vir perseguição, mas essa pessoa não larga Jesus por nada e por ninguém. E isso tem que incendiar o nosso coração, o nosso ver, porque nós não somos os únicos. O Senhor ele tem preservado muita gente, queridos. O Senhor tem preservado muita gente, como preservou o tempo de Elias. Muita gente abandonou Deus particular, muita gente apostatou da fé, muita gente jogou a aliança do Senhor fora. Pelo menos era assim que ele estava se sentindo. Queridos, esse irmão estava deprimido. Hoje nós temos a depressão, não é? A Bíblia ela não traz o nome depressão, mas a depressão chegou na vida de Elias. E eu já vivi um período de intensa ansiedade de dentro para fora, de fora para dentro, uma ansiedade generalizada que tenta tomar nossas vidas. E a gente sabe que a ansiedade generalizada, em demasia, ela é pecaminosa, porque cria uma raiz de incredulidade no nosso coração, a tal ponto que nós duvidarmos se o Senhor está conosco ou não. É uma ansiedade que gera uma depressão estranguladora, é como se alguém tentasse nos estrangular. Elias estava vivendo assim, e ele pensava, diante da sua tristeza, que é claro que ele pensou, só eu estou sozinho, eu estou solitário. Muitas vezes a gente pensa que está sozinho, de irmãos, mas queridos, Elias caiu do cavalo porque
ele vai experimentar uma grande vitória no Monte Carmelo, e que foi uma grande vitória. O Senhor fez descer fogo do céu sobre aquele holocausto. Ele tinha visto coisas estupendas, coisas grandes que o Senhor tinha feito, e o profeta ele teve de fugir para salvar a sua vida, e ele se encontrava solitário, desanimado, esqueceu-se de outros que permaneceram fiéis, por exemplo, Eliseu, como já mencionado, que seria chamado por Elias posteriormente, em Abel-lá, após Elias retomar do Monte Carmelo. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a gente vê essa narrativa dos versículos 19 a 21. Atenção, presta atenção. Quando nós formos tentados a pensar que somos os únicos fiéis que restam para realizar algo, não devemos parar a caminhada cristã, queridos, para lamentar por causa dos outros que não querem servir ao Senhor. Eu vou repetir. Nós não devemos parar a caminhada cristã para nos lamentar por causa dos outros que não querem servir ao Senhor. Eu quero dizer, a responsabilidade é individual. Não assuma a responsabilidade dos outros. O que Paulo vai dizer? Desenvolver a vossa salvação. É individual que o Senhor faz. É pessoal que o Senhor faz. É um Deus dinâmico. Aquilo que você tem que fazer, faça hoje, não deixe para fazer amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Elias estava, talvez, querendo assumir uma responsabilidade que não era dele. Porque Deus, Ele é misericordioso. Ele tem compaixão. E Ele nos chama com o seu amor. Não é por força nem por violência que servimos ao Senhor. Seria algo muito maçante. Seria algo muito duro para a gente estar com Deus se Ele nos chamasse com violência, se Ele nos chamasse com rispidez, de maneira que nos arrastasse para Ele, para nos servir forçadamente. Seria ou não, queridos? Seria, mas Ele não faz isso, porque a sua graça é irresistível. Nós não conseguimos resistir à graça de Deus por muito tempo, porque o Espírito Santo nos atrai a tal ponto de nos quebrantar o Espírito, a fim de que nós possamos nos servir com todo o coração, como diz o Salmo 100, celebrai ao Senhor com júbilo, não é? Servir ao Senhor com júbilo, com alegria. É só o Senhor para fazer isso. A gente servir com alegria a Ele, como disse o profeta Oséias 6, versículo 3 e 4. Abra comigo aí, Oséias capítulo 6, deixa comigo aí, Oséias capítulo 6, versículos 3 e 4. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época, que rega a terra. Apenas no versículo 3. Jesus virá, todo olho verá, toda língua confessará, todos dirão em alto bom som que Ele é Senhor para a glória do Pai. Ele vai cobrar a responsabilidade individual de cada um que permanecer com Ele. Nós, naquele grande dia, nós não apresentaremos o nosso cônjuge diante de Deus. Nós não apresentaremos o nosso filho e a nossa filha diante de Deus. Mas Ele vai pedir contas da nossa própria vida a Ele. Você vai apresentar a sua vida a Ele. Você vai apresentar aquilo que você fez e o que deixou de fazer. Então, queridos, se conserta com Deus hoje. Se algo que ainda não está em ordem na tua vida, você ainda não colocou em ordem, se você ainda não organizou uma situação, uma circunstância da vida, organiza hoje, se conserta com Deus hoje. Ele te dá uma nova chance hoje, Ele te dá uma nova oportunidade hoje. Amém, igreja? Uma terceira característica, queridos, a coragem frente à idolatria. Queridos, era um homem frente a adoradores de Baal, frente a um homem e uma mulher perverso, que era Acabe,
dado por Jezabel, e ele não queria nem saber. O homem era testado mesmo, o cabo era macho mesmo, né? Cabo macho. O cabo enfrentou, ele enfrentou, não pela força dele, mas pela força que tinha no Senhor. Aquela situação. Elias combateu a idolatria no seu tempo. Veja comigo o versículo 10. Vou botar aqui o texto. Versículo 10 diz o seguinte: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles querendo tirar-me a vida. Percebe, queridos? Era uma situação difícil ou não? Sim, muito difícil. Com outras palavras, ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus para expor o pecado da infidelidade de Israel. Veja comigo o primeiro livro de Reis, capítulo 18, o versículo 21, que diz: leia comigo, vamos lá? Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficaram pulando de um lado para o outro? Acho interessante a nova versão, a nova Almeida atualizada, porque ele utiliza essa expressão: vocês vão ficar pulando. Não tem como a gente não aplicar para o nosso tempo hoje em dia. Cristãos pulando, né, de um canto para o outro, não firmam seus passos na rocha que é Cristo. E aí, Elias vai dizer: até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, Deus de vocês, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Pense no povo tímido. Pense no povo fraco. Nem respondeu. Não teve a disposição do coração de responder nem com sim, nem com não. O que é que Jesus nos ensina? Sim, sim ou não. E o que passar disso é de procedência. Ele era um povo que estava cocheando, estava dividido, era um coração totalmente com uma mistura, estava fermento, coração cheio de fermento, de impureza. Amados, quando percebemos isso, percebemos Israel, ele havia rejeitado por completo o Senhor, porém buscava uma combinação entre a adoração a Ele e a adoração a Baal. Será que é possível? Não tem como. Não tem como servos servir a dois senhores. Não tem como nós servirmos a Mamon, ao dinheiro e ao Senhor. Ou a gente vai servir a um e vai desprezar o outro. Não tem como. Não tem como a gente ficar em cima do muro. Israel, ele tentou ficar em cima do muro. Mas eu quero te dizer, ficar em cima do muro é perigoso. Você pode cair em cima do muro e se dar mal. Pode até morrer. Às vezes fica enfermo. Quem tem ouvidos ouçam o Espírito Santo diz a Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos impulsiona hoje a viver retamente diante do Senhor. E a deixar de lado os ídolos. E a deixar de lado aquilo que tem nas mentes, nos seduz para o pecado, que nos atrapalha, que traz atropelos na nossa vida. Tem coisas que vêm para a nossa vida que são atropelos, que são distrações. Amados, Elias nos ensina hoje a firmar os nossos pés na rocha que é Cristo. Elias nos ensina hoje isso. Em Mateus no capítulo 12, melhor dizendo, versículo 25, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, é arruinado. A toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, será destruído. Elias teve a coragem de confrontar o povo do Senhor. A questão colocada por Elias
escolher quem era Deus, o Senhor, escolher quem era Deus, o Senhor ou o Baal, e então seguir a Deus de todo o coração. Elias buscou um sinal visível dos céus e Deus lhe deu este sinal. Amado, Deus derramou fogo do céu sobre o holocausto, prendendo em seguida os profetas de Baal e os matando no ribeiro de Gizom. A gente vê essa narrativa, primeiro livro de Reis, no capítulo 18, versos 38 a 40. Veja comigo, são apenas alguns versículos. Leia comigo. Versículo 38, veja aí. 18, 38. Então caiu fogo do céu. Então, melhor dizendo, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prenda os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam e eles os fez descer até o ribeiro de Gizom e ali os matou. Queridos, diz o versículo 42 ainda, veja o 42. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos. Amados, em nenhum a gente vê algo extraordinário. Às vezes a gente faz uma dicotomia entre o Deus da antiga aliança e da nova aliança, mas não existe essa dicotomia. O mesmo Deus da graça, da misericórdia, cujos limites são ilimitados. Da misericórdia. A gente vê aqui, a gente vê em Gênesis, a gente vê em Apocalipse, porque Deus é cheio de graça e misericórdia, de Gênesis a Apocalipse. Veja comigo o versículo 41. Veja o que Deus vai providenciar, queridos, Acabe. Veja o que Deus vai providenciar a Jezabel. Eles mereciam alguma coisa? Não, absolutamente não. Eles não mereciam nada da parte de Deus. Mas veja o versículo 41. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho da abundante chuva. Aqui, Acabe estava numa situação deplorável, as suas plantações estavam devastadas, havia um período de estiagem, de seca. Os diálogos servos do Senhor, no capítulo 5, ele vai citar essa passagem aqui, que por um período de tempo Elias orou e não choveu, mas quando Elias reconheceu a sua pequenez, a sua humildade, a sua necessidade, Deus ele orou e Deus derramou copiosa chuva. O povo não merecia nada, como hoje nós não merecemos nada que provém de Deus, porque a iniquidade ela cheira mal às narinas do Senhor. Então, se o Senhor derrama chuva sobre a terra, porque Ele continua sendo um Deus misericordioso, como Ele é misericordioso e foi misericordioso nesta época aqui, porque quando a gente observa, queridos irmãos, visto que o Espírito Santo de Deus, esse família é caro. Quem tem o Espírito Santo será renovado quando tudo parecer perdido. Acabe, o rei de Israel e sua esposa Jezabel, mesmo diante da morte dos profetas de Baal, mesmo assim, eles não se arrependeram do seu pecado. Eles ameaçaram de morte o profeta Elias. A gente vê isso, viu? A gente já leu isso, verso 22. Sabe o que nós aprendemos aqui com essa passagem, queridos? Que não importa a situação, Deus sempre responderá às orações, às nossas orações, segundo a sua eterna misericórdia. A sua misericórdia, nas palavras de Tiago, servo do Senhor, ela excede o seu juízo. Deus poderia exterminar aquele povo, Deus poderia descer fogo do céu
Ele orou pela chuva, veja aí no 17:1, Elias, o presbítero, morador vigiliar, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sigo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. O cara era testado mesmo. A não ser quando eu disser. Ele sabia quando revelaria o dia exato da chuva. Aquela nuvem do tamanho da mão do homem. Aos nossos olhos, uma nuvem pequena, insignificante, mas trouxe uma copiosa chuva sobre a plantação de Acabe, aquele miserável que não merecia. Às vezes a gente diz, fulano e tal, miserável, não tem misericórdia de Deus. Quem sou eu para rejeitar pessoas que o Senhor aceita no seu reino? Eu não sou juiz, você não é juiz. Se nós estamos aqui é pela misericórdia de Deus. Se nós estamos aqui é porque Jesus teve misericórdia de nós. Nós não devemos julgar melhores do que os outros. Não julguei para que não sejais julgados. Amados, nós devemos observar esse texto. Tem tanta coisa que a gente pode extrair desse texto, tanta verdade nós podemos extrair. Nós podíamos passar a noite aqui falando acerca desse texto, e a gente não conseguiria extrair tantos mistérios, tanto deleite espiritual que esse texto traz para a nossa vida. Elias, queridos, ele nos colocou. Como a maldição do Senhor não havia sido retirada, as chuvas vinham sobre as plantações de Acabe. E Elias orientou Acabe a comemorar o fim da seca. Comemora Acabe o fim da seca. Eu não sei o que é que você está comemorando hoje, mas o que você comemora hoje é a providência de Deus. O que você comemora hoje é a providência do céu. Porque se do céu não descer, o homem não faz nada. Bautiza do majestoso que desce as bênçãos. E ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. É esse Deus misericordioso, o qual nós seguimos, mesmo ele sendo idólatra, tendo uma esposa idólatra, e tinha introduzido o culto a Baal entre o povo de Israel. Nós sabemos qual foi o fim da vida de Acabe. Primeiro livro de Reis, no capítulo 22, versos 31 a 35, leia em casa essa referência aqui. Acabe ele foi morto em combate e teve seu sangue lambido pelos cães. Profetizaram que isso ia acontecer e aconteceu. E Jezabel, qual foi o fim de Jezabel? Caiu do palácio e teve o seu corpo comido também por cães. Não teve nem um enterro digno. Por quê? Porque zombou do Senhor. Porque não se arrependeu. Eles poderiam ter se arrependido, sim ou não? Eles poderiam ter se arrependido vendo a morte daqueles homens, os 450 profetas de Baal. Eles poderiam mudar de vida. Poderiam, como hoje acontece na nossa família. Pessoas da nossa família são idólatras. A gente alerta, a gente fala. Eles poderiam se converter? Sim. Eles poderiam servir a Jesus? Sim. Mas tem que haver uma decisão, é coragem, é romper com as tradições, é romper com as coisas desta vida, com os deleites, as paixões desenfreadas da nossa carne. Tem que romper com o mundo para viver para Deus. Amém, igreja? Portanto, nós meditamos hoje no tema do Espírito Santo na vida de Elias e vimos as 3 características de quem tem o Espírito Santo de Deus: a força mediante a fraqueza, a primeira; a dedicação pela glória de Deus, a segunda; por último, não menos importante, a frente à idolatria. Amados, é necessário a gente reconhecer quando nós estamos cansados. Reconheça o esgotamento. O esgotamento vai chegar uma hora ou outra, na minha vida e na sua vida. Reconheça o seu esgotamento. Não sei se é um esgotamento espiritual, físico, mas quer dizer, isso não é o fim. O esgotamento não é o fim. A depressão não é o fim. A ansiedade não é o fim.
Não é fim para quem anda com o Espírito Santo. Vou repetir: não é o fim para quem anda com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que renova. Quem espera no Senhor renovarão as suas forças. Espera, pois, pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Elias chegou ao seu limite sobre aquele arbusto, mas o Espírito o alimentou para uma jornada de 40 dias. A viagem é longa, queridos. A jornada não terminou. A jornada é longa. Amém? Não terminou. Nada está terminado. E quem tem Jesus tem esperança no futuro. Amém? Quando você se sentir incapaz pessoalmente, entenda que a força do cristão não é um estoque próprio, mas é uma dependência contínua. Amém? Pare de tentar ser forte sozinho. O Espírito Santo é o Consolador que caminha ao teu lado, ao nosso lado. A segunda aplicação: o zelo de Elias era pelo Senhor, era pelo Deus dos exércitos. Qual tem sido o teu zelo, a tua dedicação? O que você tem que se desgastar? O que você tem se desgastado? O que você tem mais alimentado? O que tem alimentado o teu tempo? O teu tempo tem sido administrado para você tem sido administrado a fim de que você entenda que o momento que você abre os teus olhos ao acordar é porque Deus quis. O momento que você vai fechar os teus olhos para dormir é porque o Senhor é porque o Senhor foi contigo durante todo o dia. E Ele é que te faz deitar sobre o travesseiro, Ele que te faz acordar, se alimentar. Então administra o teu tempo com mais sabedoria do Senhor. Peça sabedoria ao Senhor. Quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor e Ele dá de maneira onde há liberalidade, de maneira abundante Ele dá. Então, queridos, administre o seu tempo tendo a feliz certeza que o Senhor está com você. Então, viva para o Senhor. Viva para a glória do Senhor. Elias, ele viveu para a glória do Senhor. Ele buscou o Senhor no mundo, aquele mundo antigo, e no mundo atual, onde as pessoas elas procuram autopromoção, onde as pessoas elas fazem as coisas já com interesse em receber outra coisa em troca. Não, queridos. A vida cheia do Espírito Santo, ela foca. Ela não foca. O nosso serviço tem um foco que é Cristo, para Ele ser adorado, para Ele ser exaltado e conhecido entre os homens. Jesus disse que o Espírito Santo há de me glorificar. Então, queridos, quem tem o Espírito Santo não busca o brilho próprio, mas aponta para a cruz. Nós somos apenas recipientes da glória de Deus, da luz. Nós não temos luz própria, mas a luz de Cristo, ela brilha dentro de nós. A nossa luz não é própria, a luz é Cristo. A luz é Cristo. Terceiro e último lugar: a idolatria moderna raramente usa estátuas de Baal. Ela se esconde no materialismo, no humanismo e no nosso ego. Ter o Espírito Santo é ter a coragem de ser contracultural, é viver uma contracultura. A maré está indo de mal a pior para o precipício, mas você está nadando contra a maré. Você está lutando contra os valores pervertidos do seu tempo. Isso é fácil? Não, porque os peixes, veja perceber um rio cheio de peixe, lhe atrapalhando, tentando lhe atrapalhar, batendo em você e você lutando. Mas sabe, você só vai chegar lá, querido, não é por você mesmo, é por causa de Deus. É por causa de Deus. Você só vai chegar no manancial de águas em Cristo, porque é Jesus que dá a sua mão, Ele te sustenta com a sua força. Então, queridos, o avivamento
lutar o bom combate da fé se nós tivermos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E para termos o Espírito Santo, nós devemos ler dia e noite esta palavra, orarmos, jejuarmos, estarmos em comunhão com Deus e com o nosso irmão, nos reunir regularmente aqui. E aí você vai ter a força necessária para no dia mal, não entristecer o Espírito Santo, não apostatar da fé, mas olhar e entender que aquilo que momentaneamente parece mal, parece ruim, parece desagradável você está vivendo, mas que aponta para a cruz. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam os desígnios propostos do Senhor. Entendem que o bem do Senhor está sendo formado em nós nas catástrofes, nas calamidades que nós passamos. Então Elias, ele confrontou o sistema de Israel. Ser cheio do Espírito Santo hoje é manter-se ético em um mundo corrupto e fiel, em uma geração adúltera. E o poder já foi nos dado. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Judeia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra, do mundo aqui. Esse mesmo poder que foi derramado sobre os discípulos na igreja primitiva, ela é derramada sobre a igreja de Cristo hoje, mesmo diante de nossas fraquezas. O Espírito Santo é a garantia da força do nosso zelo pelo Senhor e da nossa vitória contra os ídolos. Amém? Que o Senhor nos ajude.